Mudança climática, poluição plástica, impactos ambientais negativos. O que tudo isso tem a ver com o nosso consumo, com a nossa sociedade, com as nossas relações? Hoje, numa live super bacana, em um mês muito importante de movimentos em prol do meio ambiente, a gente vai conversar sobre o impacto do nosso consumo no planeta, com convidadas aí cheias de conteúdo rico, que vão compartilhar experiências profissionais, técnicas científicas, pessoais, comportamentais, um mix grande aí de conteúdo para a gente abordar esse tema que é tão relevante nos dias atuais. Acredito que todos aí que estão entrando e acompanham também o Reset e que acompanham também quem vai participar do bate-papo de hoje tem visto, né, os impactos negativos desses acontecimentos. Então agradeço aí todo mundo que está entrando, boa noite, muito prazer, meu nome é Ramon, eu sou embaixador Reset Humano e por meio dessa oportunidade, dessa ferramenta aqui, dessa rede social, buscamos, né, compartilhar experiências humanas que visam o desenvolvimento do ser humano, seja por meio de aspectos espirituais, de relação com a natureza. O objetivo do Reset Humano é resetar as pessoas para que elas possam perceber novas maneiras, novas formas de ver a vida e, claro, contribuir com um planeta mais harmonioso, mais respeitoso, principalmente com a natureza. E, claro, com mais amor, né? Acho que todos nós precisamos tanto de geração de alto amor como promoção de amor externo, né? Então, tudo é um grande ciclo, uma grande roda da vida. Não vou me estender mais, senão vou ficar aqui falando muita coisa, mas quero também convidá-los a todos a conhecer tanto o canal aqui, a mídia social Reset Humano. Convido a todos a também conhecer o podcast Reset Humano, que está presente em todas os streamings de podcast. Já é ouvido em mais de 28 países. Convido também a vocês conhecerem um canal no YouTube, onde também estão gravadas as outras lives que já foram realizadas aqui por essa rede social e que tem outros vídeos inspiradores. E acompanhar o bate-papo de hoje. Vou pedir também para vocês que possam compartilhar agora na flechinha ali do direct, mandar para todas as pessoas que vocês acreditam que faz sentido esse conteúdo. Acredito que todos nós, de uma forma coletiva, precisamos desse conteúdo, né? Para que a gente possa despertar, levando em consideração as futuras gerações e os nossos impactos do nosso consumo. Eu vou convidar, então, as convidadas, não vou fazer uma mini apresentação, mas elas vão, com toda certeza, ter mais propriedade para se apresentar e vocês vão entender também o motivo pelo qual elas foram até escolhidas aí para esse bate-papo de hoje. Mas, então, vou chamá-las aqui. Uma delas é a Marina Oliveira, a Claudinea Lisieri, que também é líder Reset Humano, e a Marcela, responsável pela... Também vai contar um pouco mais sobre essa experiência aí que envolve, né, esse meio, juro sem plágio, mas também que envolve aí o nosso bate-papo. Olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todas bem-vindas. Todo mundo está escutando bem? Sim, por aqui tudo ok. Seu áudio tá um pouquinho baixo para mim. Eu não sei como é que tá para os ouvintes. Estão me ouvindo bem? Sim, eu tô te escutando. Eu estou... Será que é o meu que tá baixo? Mas estão me ouvindo bem, né? Sim. Tá. Então, primeiramente, quero agradecer a presença de vocês, o tempo que vocês estão dedicando para esse bate-papo. É muito especial, muito importante. Fico feliz que vocês aceitaram o convite e que também estão contribuindo aí nessa nossa jornada do Reset. E vou pedir, então, para vocês se apresentarem para os nossos espectadores aí dessa noite, começando pela Marina. Vamos lá. Bom, obrigada primeiramente pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado de vocês para discutir essa temática tão importante, tão essencial, né? Eu sou jornalista, tenho uma especialização agora, acabei de terminar minha especialização em gestão sustentável e meio ambiente. Trabalhar com essa temática ambiental sempre foi uma meta, acho que eu sempre falo, não é só uma meta profissional, é uma meta de vida mesmo, né? Acho que é uma missão da minha vida trabalhar com essa temática. Então, eu sou muito apaixonada, assim, espero estar aí aprendendo ainda mais agora nessa live com vocês.
E queria também divulgar um pouquinho do meu trabalho aqui, que é o Cabide Orgânico, é uma mídia independente que eu tenho aqui no Instagram, e que lá eu compartilho, né? Que foi por lá, inclusive, que eu conheci o Ramon, né? Foi por meio do Cabide Orgânico. E lá eu compartilho conteúdo sobre sustentabilidade, meio ambiente e consumo consciente. Acho que em resumo é isso, eu vou passar para vocês agora. Maravilha, valeu, Nina. E agora, então, passamos aí a bola para Marcela, e aí para ela comentar também, se apresentar e falar um pouquinho de você para nós. Boa noite, pessoal. Super feliz de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Obrigada, Ramon, por organizar, pelo convite. E, bom, assim como a Nina falou, um pouco da história dela, vou falar rapidamente. Eu sou formada em gestão de políticas públicas pela USP. E no último mês eu estou trabalhando na página chamada Julho Sem Plástico, que é um desafio mundial, conhecido como Plastic Free July. E aqui no Brasil não tinha ainda uma página com os conteúdo em português, com postagens aqui no Brasil. Então, esse ano eu estou dedicando para fazer algo mais local, para compartilhar ideias sustentáveis com a comunidade. E também, não só para compartilhar, mas também conhecer pessoas que têm ideias bacanas para a gente levar para o cidadão, para outras prefeituras, para empresas. Eu vejo que tem hoje empresas interessadas no assunto também, então é algo muito válido para a gente conversar hoje aqui. Puxa, maravilha. Valeu, Marcela. Muito feliz aí pela sua participação e pela iniciativa que você teve, né, em criar essa página aí que representa esse movimento tão legal e vem despertando muitas pessoas. Legal, obrigada. E agora, isso aí. E agora pedir aí para nossa, que também é líder Reset Humano, doutora em botânica, ela vai se apresentar aí de uma melhor maneira, mas passando a bola aí para a Cláudia. Rapidinho para a gente ir para o assunto que interessa da live, né? Mas boa noite, então, a todos. Ramon, muito obrigada por você ter organizado essa live. Um tema tão importante, né, para a gente discutir. E eu tenho certeza que a gente vai tirar muito proveito. Eu vou tirar proveito, né, com vocês, discutindo aqui, conhecendo a Marina, a Marcela e com você, né, essa oportunidade de discutir com vocês este assunto e também com quem está nos ouvindo. Então, não vou prolongar muito. Bióloga, botânica, eu realizo atividades na docência, na pesquisa. Na pesquisa, eu trabalho com ambientes aquáticos, como a Antártica, na Antártica, né? Realizei pesquisas e realizo estudos na Antártica, no Pantanal, que tem tudo a ver com esse tema que nós vamos falar, né? E na docência, eu oriento no mestrado, estou como pesquisadora no Laboratório de Fisiologia do Estresse na UFV, Universidade Federal de Viçosa, e líder no Reset Humano, nesse projeto lindo que o Ramon já fez uma boa apresentação, né? E vocês podem conhecer visitando o perfil. Maravilha. É isso. Poxa, agradeço então novamente. E então vamos dar início, né, a esse bate-papo. Quero só fazer um adendo e dizer também que é legal quando a gente consegue compartilhar e também, né, ver tantas caras femininas, né? Não é o foco do tema de hoje, mas é muito legal também isso. Quero fazer esse adendo, porque também como ser humano eu vejo que a importância da gente sempre estar dando mais espaço, voz, e todas vocês aí. Eu vou estar aprendendo hoje aqui, eu estou como host aprendendo com vocês. Nossa, o conhecimento de vocês vai ser muito rico. Então, vamos lá. Para que todos os espectadores também possam entender o motivo pelo qual a gente está organizando esse bate-papo e também ilustrando, né, em relação ao cenário atual que a gente está vivendo, o nosso consumo ele acaba tendo aí, influências, né, diretas ou indiretamente em relação às mudanças climáticas. E, então, a primeira pergunta, para que também contribua nessa ilustração do tema atual, eu vou pedir para a Cláudia nos dizer por que a gente está vivendo num momento onde estamos envolvidos numa mudança climática, né? Acho que todo mundo está vendo aí alguns noticiários, há algum tempo já a gente vem vendo essas informações, mas acho que você consegue compartilhar para a gente por que a gente está vivendo esse momento tão intrigante. Legal, Ramon, você fazer essa pergunta e a forma como você faz essa pergunta.
né? Porque você me perguntou por que estamos vivendo, não se estamos vivendo, né? Então, essa maneira de perguntar já me permite, já acho que uma maneira muito boa de você fazer essa pergunta me permite falar um pouco mais, né? Porque nós sabemos que a mudança climática não é uma teoria, é um fato. Nós estamos vivendo as mudanças climáticas, né? Então, a maneira como você pergunta é por que estamos vivendo. Então, é fato, estamos vivendo mudança climática. Agora, uma coisa, como professora, né, que gosta de prolongar no que fala, vou só falar um pouquinho desse conceito antes de te responder. Não conceituar, mas dizer como é importante a gente entender, porque nos ajuda nas nossas discussões. Então, mudança climática não diz... a mudança pode acontecer tanto para o frio quanto para o calor, certo? Então, quando a gente fala mudança climática, não necessariamente eu estou dizendo calor, eu não estou dizendo aquecimento, porque nós já passamos por muitas mudanças climáticas, inclusive tendendo para o esfriamento, que são as glaciações que nós vivemos, né, por exemplo. Então, as mudanças climáticas que nós estamos vivenciando no momento presente são mudanças que estão encaminhando para o aquecimento global, né? Então, eu acho que, mais do que tudo, a gente tem que focar no aquecimento global, porque é isso que as mudanças climáticas, elas estão tendendo para o aquecimento, né? Quando já passamos no passado por outras mudanças, que também tivemos mudanças de temperaturas para temperaturas mais altas, né? Mas mudanças de temperatura, mudanças do clima da Terra para o esfriamento, que não é, né? Nós estamos aqui falando sobre o aquecimento, o aumento da temperatura. Então, essas mudanças são mudanças que estão indo para o aquecimento global, né? E isso é um fato, como eu falei, não é uma teoria, né? Os modelos climáticos que nós usamos hoje são modelos matemáticos, modelos que envolvem muita pesquisa, muita ciência, envolvendo dados, por exemplo, de temperaturas oceânicas, temperatura da atmosfera, nuvens, né? Formação de nuvens, precipitação. Então, são muitos dados, né? E não são dados de um único lugar, não são dados produzidos, né? Vamos dizer, para o nosso público, né? No Brasil, também no Brasil, mas não somente no Brasil, não é uma questão que envolve um único país, né? Para a gente ter esses modelos. É um conjunto de informações científicas, um conjunto de cientistas que se desdobram aí ao longo dos anos investigando, né, esses dados para que a gente tenha modelos muito precisos nos dizendo que nós estamos passando por mudanças climáticas tendendo para o aquecimento global, né? Claro que nós também podemos dar opiniões, né, o que diferencia, então, a ciência que usa métodos e modelos, nós podemos também, né, e temos que ouvir as opiniões, e é muito fácil a gente ter essas opiniões quando a gente conversa, por exemplo, com qualquer pessoa que faz uso da terra para o seu sustento, por exemplo, né, um agricultor. Meu pai, né, se eu for conversar com meu pai, que produzia em Mato Grosso e não produz mais, numa época que se eu perguntar para ele, ele vai dizer que as chuvas mudaram, o clima mudou, e ele não sabe que isso é mudança climática, porque é uma pessoa que não tem acesso a essas informações científicas, né, mesmo a esses termos técnicos. Mas ele consegue emitir essa opinião a partir de uma sensação, de uma vivência, que também é muito importante, né? Mas em um momento que nós estamos... em um momento de negacionismo, é bom a gente saber que esses modelos são modelos matemáticos, precisos, né, de muitos anos, que comparam a situação atual com a do passado, né? Então, envolvem muitos estudos e muita dedicação para a gente ter esses modelos. Mas ainda não estou respondendo o que você me perguntou, né? Estou só dando esse conceito antes da gente começar, porque estamos vivendo. E a gente tem esses relatos, né, a partir do IPCC, que é
painel intergovernamental sobre a mudança do clima, né? E eu acho que é interessante quando a gente for fazer alguma pesquisa, que a gente queira dar algum dado mais preciso, investigar, pesquisar esta fonte, que é a partir do IPCC que nós temos esses dados e esses modelos, né? E o IPCC, ele tem mostrado que nós estamos com um aumento da emissão de gases do efeito estufa, né? Principalmente o dióxido de carbono. Não somente o dióxido de carbono, como também o metano, mas especialmente o dióxido de carbono. Então, principalmente devido a este fato, né, das emissões, do aumento das emissões dos gases de efeito estufa, nós estamos aumentando a temperatura da Terra. Em consequência, a gente tem aí os noticiários que você falou, né, no início da live, que tem nos mostrado as principais consequências desse aquecimento, e como uma pesquisadora, né, da Antártica, não posso deixar de dar esse exemplo, né, os polos são os termômetros da Terra, principalmente em relação a essa questão do aquecimento global. E aí a gente tem visto com muita frequência o derretimento de geleiras, né, desprendimento de plataformas, e não somente de questão do gelo, que é o mais fácil da gente ver, porque são muito sensíveis, e a gente fica, às vezes, com essa percepção que é somente Antártica, né, e somente o Ártico, o gelo, e não é. Para fazer essa introdução aí, a gente começar a botar mais pulguinha atrás da orelha e questionar mais, né, essa semana, e foi não deve ter sido coincidência, são coisas providenciais, né? Eu recebi ali do Google como sugestão de leitura essa reportagem, que a manchete era calor recorde leva o aumento, calor recorde leva o aumento de mortes na travessia da fronteira México e Estados Unidos. E aí eu fiquei muito assustada quando fui ler essa reportagem, porque o aumento, encontraram agora, semana passada, 46 corpos nessa travessia ali do México e dos Estados Unidos, que coincide com a maior temperatura já registrada para aquele mês, né, foi para junho isso, embora encontraram semana passada. Então, esse número de mortes coincidindo com o maior aumento da temperatura atmosférica, né? Então, cada vez mais muito próximos de afetar nós humanos, né? Então, não é só uma questão de gelo, dos polos, mas também diretamente a nós humanos. Bom, é isso. Emissão de dióxido de carbono. A resposta era curta, mas eu acabei prolongando no contexto para a gente contextualizar mais os ouvintes, né, a respeito desse tema. Perfeito. É até legal você trazer todo esse conceito, porque, assim, houve um certo período atrás, e talvez até a Marina vai ter até mais propriedade para comentar sobre isso também, mas que quando se falava, né, nas mídias sobre efeito estufa, o pessoal afirmava que não existia, né, e você daí trazer um conceito técnico e científico, traz esse embasamento e mostra, né, para as pessoas a importância sobre conhecer sobre esses fatores, essas situações, né. Muito legal. Então, legal no sentido de trazer o conhecimento, né? Não que o cenário seja tão legal, mas, enfim, dando continuidade, eu vou pedir então agora para Marina, para ela exemplificar, né? Agora que a gente entendeu que vamos dizer assim, o que está provocando esse aumento do aquecimento global é a emissão de CO2, quais aspectos do nosso consumo são responsáveis pela emissão de CO2? Então, a emissão do CO2, ela está tão, assim, vamos dizer, banalizada, tão enraizada no nosso dia a dia, que a gente nem percebe, né, que nós estamos inseridos nesse contexto de potenciais emissores, né? Então, vai desde a escolha de um prato que você vai comer, de uma roupa que você vai vestir, até um combustível que você vai colocar no seu carro. Então, é isso que eu falei, né? São coisas básicas do nosso dia a dia que a gente não percebe. E aí eu gosto muito, assim, de exemplificar, dentro desse contexto do consumo, duas questões. Primeiro, a indústria da moda e a indústria
de forma geral, da alimentação, né? Não, lógico que a carne, né, a indústria da carne, como todo mundo sabe, ela é extremamente poluente, mas eu vou fazer um recorte de um todo, né? Então, muitas vezes, a indústria da alimentação, ela está associada com altos níveis de desmatamento da floresta. Então, esses responsáveis, né, as empresas responsáveis vão lá, retiram uma parte da floresta. Só o ato do desmatamento em si já é um potencial emissor de CO2. Só que muitas vezes esse desmatamento ele é feito de forma ilegal e muitas vezes ele está associado a altos índices de queimadas. Isso a gente pode ver, né? Assim, é um fato, né? Como a Cláudia falou, isso é parte da nossa realidade. Os índices aumentaram, os índices de queimada, né? Então, tem relação com essa ilegalidade de desmatamento, né? Agora, já nesse recorte da indústria da moda, que foi, inclusive, foi esse tema inicial meu pelo Cabide Orgânico, né? Que eu comecei a falar sobre a moda e a sustentabilidade. Eu gosto muito de abordar o fast fashion, né? Esse estilo de produção mega acelerado que precisa produzir peças a todo vapor. Então, as indústrias, elas emitem o CO2 nesse processo acelerado de produção das peças, e fora que é uma indústria poluente em todos os níveis, não só de emissão de CO2, né? Por exemplo, muitas vezes as empresas enganam a gente. Ela fala assim, 100% algodão. A gente acha que 100% algodão é algo tranquilo, né? É sustentável, mas não é. Porque o 100% algodão, ele pode estar associado com algodão, muitas vezes, né? Na maioria das vezes ele está associado com algodão convencional. E o algodão convencional, ele é plantado como? Semente transgênica, muito pesticida, muito agrotóxico. Então, ele é extremamente poluente para o lençol freático, para o solo, para a saúde das pessoas. E eu falo do algodão porque é um tipo de material que é muito utilizado, né, na fast fashion, né? Porque é um algodão que ele é produzido rápido, né, com essa quantidade de veneno que colocam, né? Então, parece um papo de eco chato, que muitas vezes eu me sinto assim, conversando com as pessoas, mas a gente precisa se atentar ao que a gente está consumindo. Quais são as empresas que a gente está dando assim, o nosso dinheiro, né? De quem que a gente está comprando? Qual é a transparência daquela empresa, né? Porque, a meu ver, as empresas, e é uma minoria, tá? Elas são as principais responsáveis por essas emissões de poluentes. Então, a gente tem que realmente se atentar à cadeia produtiva de como aquele alimento foi feito, ou de como aquela roupa foi feita, desde o plantio, cultivo, até o transporte, né? Então, em resumo, eu acho que é isso, assim, a gente realmente se atentar à cadeia de produção, né? Porque são essas mínimas ações nossas do dia a dia, né? De comer alguma coisa, de comprar uma peça, uma roupa, que já influencia, já impacta, né? No meio ambiente e na emissão de gases poluentes. Tá respondido? Poxa, tá super respondido. Nossa, maravilha, Nina. É muito legal, assim, você poder trazer com essa condição, essa reflexão, porque é como se fosse uma cauda, né? Você olha um produto e você começa a observar a cauda desse produto, né? Então, tudo isso que você traz esse ponto de reflexão, e até para que você que está ouvindo possa refletir, às vezes, num próximo ato de consumir, ou até num produto que você consumiu recentemente. Tenta refletir, puxa, né? Que tipo de embalagem, todo esse conceito que a Nina trouxe, e aí agora multiplica pela quantidade de pessoas que a gente tem no mundo, multiplica pela quantidade de vezes que a gente consome durante um ano, então, né, aí a gente consegue perceber, né, essa emissão de CO2. Sim. Muito legal. Poxa, eu sou suspeito de falar, posso ficar horas falando sobre esse assunto. Eu vou passar então aqui o bastão agora para a Marcela. E a Nina trouxe um termo muito legal que é o fast fashion, né? Essa coisa rápida.
E esse conceito ele foi introduzido na nossa sociedade muito por conta do século passado, Revolução Industrial, precisa produzir para desenvolver a economia, tudo tem que ter um ciclo de vida descartável, a gente tem que... Tem até uma frase de um economista que dizia que o nosso senso de consumo deveria ser a nossa busca espiritual. Eu quero te perguntar, então, o seguinte, como o nosso consumo ele se tornou algo tão líquido e descartável? Legal, obrigada pela pergunta, Ramon. Então, eu acho que para responder essa pergunta, eu vou trazer um pouco da história de como surgiu o plástico. Então, os primeiros produtos assim que surgiram foram durante a Segunda Guerra Mundial. E depois disso, começou a se comercializar roupa, materiais, alguns produtos eletrodomésticos. E no Brasil, o plástico ele começou a ser comercializado por volta da década de 50, mas ele ganhou força na década de 70, principalmente com a garrafa PET. Então, aí eu acho que eu já vou começar a responder sua pergunta em relação, né, como se tornou algo descartável e como entrou o líquido nessa história. Então, assim como o plástico ele trouxe o avanço em alguns pontos, como saúde, na construção civil, ele também trouxe o assunto do descartável. Esse é um ponto importante, porque da década de 70 para cá, esse consumo ele cresce a cada ano. Então, veio a garrafa PET, veio as embalagens descartáveis, veio o canudo plástico. E ele possibilitou também que alguns produtos que eram comercializados antigamente em barra ou de alguma outra forma, que hoje ele se tornou comercializado sendo líquido. Então, é o caso do shampoo, do condicionador, que hoje a gente vê que existem alternativas de se comprar o shampoo em barra, mas é muito comum, né? A grande maioria hoje é comercializado em shampoo líquido, que foi possível com o avanço da tecnologia do plástico. E existem alguns dados importantes que eu acho que vale a pena trazer aqui, que uma instituição chamada Hopewell, ela publicou um relatório falando que metade do plástico que hoje é produzido no mundo é para embalagens e plásticos descartáveis, plásticos de uso único, que é aquele plástico que você usa uma vez e logo em seguida ele já é descartado. E a outra metade desse plástico ele está para a área de saúde, para os hospitais e para a construção civil. Então, se for ver que metade do plástico produzido hoje, quase metade do plástico produzido hoje, ele é apenas de uso único, é um volume muito grande que a gente está falando aqui. E aí, já falando do Brasil, entrando em alguns dados, o Brasil ele produz no ano aproximadamente 400 milhões de toneladas de plástico. E boa parte desse plástico são as embalagens descartáveis e garrafas PET. Então, o que a gente repara é que as garrafas PET representam, né, esses produtos líquidos que a gente consome e que muitas vezes poderia ser consumido através de barras, né, como a gente falou muito aqui do shampoo, do condicionador, do sabonete líquido, inclusive produtos de limpeza. E um outro dado importante também é que apenas uma estatística, né? Menos de 2% aproximadamente desse plástico ele é reciclado aqui no Brasil. Então, a gente está usando muito e reciclando muito pouco. E muitas vezes a gente está usando de forma desnecessária, que é o caso do plástico de uso único, que vem, né, para facilitar algumas coisas, mas que traz aí um prejuízo grande para a natureza, enfim, para a sociedade. E o que a gente estava até conversando, né, Nina, no WhatsApp um pouco antes, é que hoje muitas pessoas não sabem dessas alternativas que podem substituir a garrafa, que pode substituir o líquido. E quando elas ficam sabendo, existe muito interesse por esses produtos, que são produtos que eles impactam menos, que as embalagens são embalagens sustentáveis e que hoje a gente está cada vez mais com essa facilidade em adquirir. Então, é importante a gente falar, né, que hoje existe alternativa ao descartável e que, além da alternativa, é importante a gente ter consciência que a grande maioria hoje do plástico que a gente consome ele é de uso único e que é o que está impactando aí drasticamente, né? Vocês já falaram dos dados, da questão dos gases, muitos lixões, aterros no Brasil. Então, são informações importantes para a gente tratar aqui.
Acho que eu respondi a sua pergunta, ficou faltando algum ponto? Não, tá perfeito. Acho que é trazer esse ponto de vista mesmo e legal você trazer também essa associação, porque a gente tem aí um... Eu não li todas as obras dele, né, mas o Bauman ele fala muito dessa sociedade líquida, né, e você trouxe a questão também do líquido como o produto em si também. E eu não tinha refletido também sobre esse viés, assim, então acho que é trazer esse ponto, assim, porque existem formas, existem maneiras, ao mesmo tempo, eu vejo que quando eu converso com algumas pessoas, mas é muito caro, não, é muito difícil. Puxa, daí às vezes a gente vai pesquisar, caramba, é mais barato, né? Esses dias eu estava falando comigo, nossa, mas a gente encontrou um negócio que era mais barato. Puxa vida, será que é tão difícil assim ou é que a gente... Né? A gente Pode desacostumou, falar. na verdade, né? Hoje, acho que é aquele lance. No plástico, ele trouxe uma certa praticidade, mas ele tem, né, o lado muito negativo. E que né, se a gente for pensar até um tempo atrás, eu sou do interior, eu sou de Jacareí, eu lembro muito bem que o mercado lá era tudo a granel. E hoje, a dificuldade que você tem em algumas cidades de achar produtos a granel, que tem preços melhores muitas vezes, né? E quando você acha com poucas variedades. Eu sei que hoje tem mercados que estão mudando, voltaram a comercializar, mas a gente viu, né, por um período esses produtos, ou algumas lojas, eles cortaram o produto a granel, que pode trazer melhores preços, né? E, inclusive, uma informação interessante é que o shampoo líquido, 80% dele, aproximadamente 80% é água. Ou seja, quando você compra o shampoo em barra, você vai usar o mesmo produto, né? Você está consumindo o shampoo em barra, ele pode ser mais barato, a embalagem é mais sustentável e é um produto, vai atender a sua necessidade, né? Ele é um shampoo, um condicionador. Então, quando ele é comercializado numa garrafa plástica, a grande maioria dele é água. Então, é interessante, né? A gente precisa voltar a ter alguns hábitos que a gente tinha no passado e aprender também, e lembrar que existem alternativas. O Fred ele até deixou uma pergunta aqui. Como vocês enxergam a consciência das crianças sobre o cuidado com o meio ambiente? Porque tenho a sensação que a maioria, na adolescência, esquece da atitude consciente. Quem quer responder ou quem quer emitir uma opinião? Bom, eu vi em relação ao Julho Sem Plástico, muitas escolas fazendo trabalho com as crianças em relação à conscientização e o cuidado com o meio ambiente. Então, como a gente estava falando, né, de empresas, prefeituras, cidadão, família, tem muitas escolas hoje trazendo a criança para tratar esse tema, e principalmente em julho, falando do plástico. Então, eu acho que são pequenos lembretes ao longo do ano, dia de conscientização, mês da conscientização, que faz com que essa criança vá ao longo do tempo lembrando, né, como é importante tomar cuidado e pensar no meio ambiente. Acho que a Nina ou a Cláudia ia falar alguma coisa, eu interrompi. Não, imagina, então, não. Vou complementar só um pouquinho. Eu acho que a melhor forma de a gente fazer isso é o bom exemplo. As crianças aprendem conosco, né? As crianças aprendem, elas aprendem com a gente. Então, é bem pouco provável que você você tenha que fazer um grande esforço para ensinar uma criança se você estiver fazendo isso naturalmente na sua casa. Então, a melhor maneira, ou no seu dia a dia, no jardim, na trilha, onde for, né? Para mim, a melhor maneira da gente conscientizar, porque elas são muito sensíveis por si só. Criança é extremamente sensível a qualquer animal, a planta, a formiguinha, né? E elas vão desaprendendo isso ao longo do caminho, nos observando. Então, para mim, a melhor maneira de sensibilizar, de educar, é começar por nós, é no nosso exemplo, né? Porque elas nos assistem, elas estão nos assistindo. E essa é a minha maior preocupação. As crianças estão nos assistindo. E aí elas vão continuar seguindo esse caminho, né? Seria a minha contribuição para essa resposta. Só vou fazer uma observação, já que a gente entrou nesse assunto também, né? Alguns países europeus, eles vão adotar como disciplina obrigatória a educação ambiental, que é algo que era necessário, acho que em qualquer lugar do mundo, né? E eu vejo nas crianças um grande potencial mesmo para a gente
ter melhorias a longo prazo, justamente por esse comportamento das crianças que a Clau mencionou, né? As crianças, elas são curiosas, elas gostam de colocar em prática. Se você apresenta, né, uma ação para ela ou algo para a gente fazer, elas vão querer colocar aquilo em prática. Então, eu vejo um grande potencial, né? Assim, acho que falta, né, ainda uma implementação de uma educação ambiental nesse sentido, aqui no Brasil, pelo menos, né? Mas, enfim, espero que a gente possa assistir nos próximos tempos, né? Que esses países europeus influenciem aqui também, né? São muitas as disciplinas obrigatórias que deveriam ter na educação básica, né? E a educação ambiental é uma delas. Mas era essa a minha contribuição também. Legal. E também trazer, o Fred também comentou a respeito da adolescência, e quando eu era adolescente e às vezes conversava sobre isso com os amigos, alguma coisa assim, eu já era taxado que nem a menina comentou, do ecochato. Ah, não, isso daí não tem nada a ver, né? E eu acho que quando a gente traz coisas legais para falar sobre movimentos que envolvem a conscientização ambiental, teve uma época que tinha aquele desafio, um desafio também parecido com o movimento Júlio Sem Plástico, que era você encontrar uma praia suja, fazer a limpeza da praia e bater a foto. Então, assim, talvez a gente também, né, encontrar formas de deixar essa coisa mais legal para os jovens, né, para que eles possam também tirar essa ideia de que é algo chato, que é algo sem graça, e trazer, na verdade, essa coisa do desafio, né, talvez estimular isso também possa ser uma iniciativa, né, que contribua nisso. Eu acompanho muito algumas empresas e marcas, né, do ramo outdoor fora do Brasil, e uma das marcas que até tem um desejo aí num futuro próximo, quem sabe, fazer algo parecido, onde eles fazem desafios de fazer limpezas em áreas outdoor, e aí tem toda uma campanha, tem camiseta que eles fazem, boné, então é uma coisa assim, tipo, atrai, envolve uma questão até do consumo, né, tô trazendo produtos aqui, mas envolve questão de consumo, mas as pessoas vestem a camiseta pensando no meio ambiente. Então, pode ser também uma forma que até mais empresas possam se estimular, né, por meio do que a gente está trazendo aqui. E até aproveitando, já que a gente está nesse assunto, vou pedir novamente, então, para a Marcela falar um pouco para a gente sobre a importância da conscientização ambiental de uma forma geral, né, não só das fases da vida, e a importância também do movimento Júlio Sem Plástico. Ah, legal. Até, na verdade, né, contribui ainda mais, né, você comentou, mas ainda, né, fazer esse fechamento do Júlio Sem Plástico, porque a gente está no mês, né, do Júlio. Isso, perfeito. Então, pessoal, o movimento Júlio Sem Plástico, ele começou na Austrália, com uma ativista chamada Rebeca, e ela criou essa organização chamada Plastic Free July, que há mais de 10 anos, todos os anos, eles lançam desafios para a comunidade de evitar o consumo de plástico, principalmente o plástico de uso único que a gente já falou aqui. E eles reforçam muito a mensagem que são pequenas mudanças, pequenos hábitos que no final vão fazer uma diferença gigante. E eu conheci esse movimento quando eu morei no Canadá em 2016, e lá eu morei em Vancouver, eu via várias lojas, escolas, o local de trabalho, falando muito desse movimento. E quando eu voltei para o Brasil, eu via muito pouca divulgação, quase ninguém comentando. E eu resolvi postar algumas informações que tinha em inglês no meu Instagram pessoal. E muitos amigos meus comentavam, tá em inglês, eu não sei o que quer dizer, tô perdido, não faz sentido. E aí, no ano passado, eu falei, bom, o idioma não vai ser mais uma barreira aqui. Eu vou criar uma página com a tradução, que seria Júlio Sem Plástico, e eu vou postar conteúdos em português, mas conteúdos que não são só meus, são conteúdos de toda a comunidade que está engajada no movimento. Aqui no Brasil tem muita gente postando também de Portugal e eu estou compartilhando esses conteúdos e também os conteúdos em inglês com tradução. Bom, e falando um pouco sobre esse movimento, o que é interessante é que você pode se inscrever no desafio oficial na internet. Então, tem um link que você cadastra o seu e-mail e todos os dias eles vão mandando sugestões para você.
sugestões de acordo com o seu perfil. Você pode cadastrar seu perfil como iniciante ou até mais avançado. E com essas dicas que eles passam, vocês podem seguir e ao longo das semanas, no final do mês, ver o quanto de mudança, né? O quanto de economia vocês tiveram no dia, quanto lixo você deixou de produzir naquele mês. E é muito interessante, porque são pequenas atitudes que no final vão fazer uma grande diferença. A gente vê, né? Eles divulgam informações que em um ano as pessoas podem, né, depois de adquirir esse hábito no mês de julho, ter uma economia grande, e o plástico, né, o consumo do plástico reduz muito, em alguns casos 20% ao ano para uma pessoa, que é muito. Então a gente vê que essas pequenas mudanças em um ano traz uma redução de lixo muito grande. E um outro dado importante para trazer semana passada eu participei de uma live que tinha o Robson, que é um cientista brasileiro que publicou um artigo na Science, e ele comenta que já existem mais de 1.500 espécies de animais que estão consumindo plástico. E a gente imagina muito, né, animais no mar, no oceano. E o dado que ele traz é que tem muitos animais terrestres e em rios que estão consumindo isso também. Então, é um dado alarmante para a gente, né, para mostrar o quanto nessa mudança, esses pequenos hábitos podem influenciar na questão de emissão de gases, na alimentação dos animais, até mesmo na nossa própria alimentação. Também acho que vocês já devem ter ouvido falar, mas vale a pena reforçar que diversos estudos já apontam que se a gente não mudar o nosso hábito do consumo do plástico, se a gente não repensar sobre esse material, até 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixes, né? Então, são todas as informações para a gente repensar, e as experiências pessoais que a gente tem pode se estender para a família, para o local de trabalho, e reforçar que essas pequenas mudanças vão fazer diferença, e que o Júlio Sem Plástico está aqui para compartilhar ideias e trazer dicas para vocês. E também, se vocês tiverem, nós já estamos no meio do mês, mas se vocês tiverem conteúdo, marca o nosso Instagram, que a gente vai compartilhar lá também. E reforçando que o Instagram da ONG Internacional é Plastic Free July, se vocês quiserem se inscrever no desafio internacional. E é isso. Respondi a sua pergunta? E isso é uma forma, né, de estimular de forma dinâmica, né, as pessoas, como se fosse um desafio mesmo. Poxa, daí você começa a pensar, tem até histórias de jornalistas na Europa que fizeram também esse desafio e tentando realmente viver sem plástico. E eles relatam que às vezes tinham que andar de uma cidade para outra para encontrar certos produtos, porque realmente não encontrava sem o plástico. Então, assim, né, a gente começa a aumentar essa cauda, né, do que a gente está falando, do ciclo de vida do produto, e até você fica maluco. Quando foi cair na minha ficha, despertando para isso, eu vivi momentos onde eu falo, caramba, eu estou fazendo da minha vida porque eu não consigo mais não viver sem o plástico. Então você começa com o tempo a ter esse despertar. E ao mesmo tempo, falando sobre o plástico, lembrar que o resultado, né, desse consumo do plástico é também a poluição, né? Então você comentou sobre esse dado do impacto na biodiversidade dos animais, tanto no ar, na terra, nos rios, né, no mar. A poluição, ela acaba sendo também, então, esse resultado desse nosso consumo desenfreado, desse consumo fast, dessa falta de consciência na hora das escolhas em que a gente vai consumir o vestuário que a Nina trouxe, a comida. E eu quero até aproveitar e perguntar para a Nina sobre como a gente pode mudar esse paradigma da poluição, sendo que a gente vive num país onde é produzido muito plástico, é coletado muito plástico, mas é muito pouco reciclado. A gente aprende, às vezes assisto alguns programas infantis com meu sobrinho. Eu gostava muito de um programa que é aquele tinha uma menininha que ela explicava as coisas, né, de onde vem. E ela vai falar um dia sobre o plástico, ela fala que é tudo reciclado, é tudo lindo, maravilhoso, e na verdade não é reciclado, né? Então, queria te perguntar sobre isso. Como é que a gente pode, então, ser um agente ativo em relação a esse paradigma? Tá. Eu acho que, assim, a meu ver, as nossas ações individuais, elas são extremamente importantes para essa mudança de cenário. Então, a gente
trocar uma sacola plástica do mercado por uma eco bag, deixar de comprar produtos em embalagens plásticas para comprar produtos a granel, enfim, são várias as alternativas, né? A escova de dente de plástico, trocar pela de bambu, né? A gente tem já várias alternativas a nosso alcance, e é muito importante realmente que a gente tenha essa contribuição individual. Mas eu queria ir além. Não, a contribuição individual, ela, a meu ver, ela não é suficiente para uma mudança significativa a nível global, né? E aí eu gostaria, assim, de fazer um recorte aqui do Brasil. Falta um diálogo, uma relação estreita entre a sociedade e o governo, sociedade e políticos, né? Entre a sociedade e a empresa, e entre as empresas e os políticos. Eu acho que ainda falta muito esse diálogo entre essas esferas. E aí eu falo por quê? Pelo menos aqui no Brasil, a gente tem esse comportamento de eleger parlamentares e não fiscalizar o que eles estão fazendo. E eu falo isso porque eu tive um tempo de mais de 1 ano e meio trabalhando na Câmara, né? E então, assim, na Câmara Federal, então eu pude acompanhar mais de perto essa realidade, né? De como que o diálogo entre as pessoas e o parlamento, né? Nesse caso. Então, a nossa legislação ambiental é uma legislação boa, é uma legislação que é referência em nível mundial, mas falta fiscalização, falta muita coisa ser colocada em prática. E o ponto que eu queria chegar é assim, os nossos parlamentares, eles estão, contexto atual, eles estão aprovando medidas absurdas, né? E aí eu vou um pouquinho além do assunto, tá? Porque eu acho que a gente tem que debater isso, que é muito importante. Então, eles estão aprovando medidas, assim, que é totalmente na contramão do mundo. PL 490, que acaba com a demarcação de terras indígenas. PL do licenciamento ambiental, que flexibiliza o licenciamento ambiental, foi aprovado na Câmara também. Agora eles estão querendo aprovar um PL da grilagem, que vai dar abertura para grilagem. Gente, isso é um verdadeiro retrocesso, né? Então, há pautas positivas também relacionadas ao meio ambiente lá na casa, mas são pautas que estão engavetadas lá. E eu vou dar um exemplo aqui que tem a ver com o nosso tema, que é a emenda de Kigali, que é uma iniciativa que cria um cronograma para reduzir o consumo e a produção de hidrofluorcarbono, que são os HFCs, que são gases utilizados em equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Esse projeto ele está lá na Câmara desde 2018. Mais de 120 países já colocaram na prática essa emenda Kigali. E o Brasil ainda sequer pautou. Então, assim, por que eu falei tudo isso? Porque falta que a população fiscalize os parlamentares, cobre dos parlamentares que eles tomem atitudes significativas e que não sejam retrógradas. E a mesma forma a gente deve fazer com as empresas, fiscalizar as empresas, né? Ir atrás de como elas estão fazendo aquela produção de determinados produtos, qual mudança de comportamento a gente tem que fiscalizar, né? Impedir com que essas empresas mudem, né? Enfim, então eu acho que, sim, é muito importante que a gente mude individualmente, mas o buraco ele é muito mais embaixo. Tem que ter essa participação da empresa, tem que ter essa fiscalização não só da sociedade com a empresa, da sociedade em cima dos políticos, mas dos políticos em cima das empresas, fiscalizar as práticas poluentes das empresas, assim como uma cobrança por parte das empresas em cima dos parlamentares. Então, é um contexto, pelo menos aqui no Brasil, que falta muito a gente caminhar nesse sentido, infelizmente. E hoje, como eu falei, né, a gente vive um contexto de um verdadeiro retrocesso ambiental no Brasil, infelizmente. É isso. Inclusive, eu fico muito indignada, gente.
para a gente que tem essa compreensão e consegue perceber esses impactos negativos, fica muito claro, né? E ao mesmo tempo a gente percebe que na nossa sociedade ainda existem pessoas que muitas vezes não têm um acesso à informação que possam fazer essas reflexões e poder compreender tudo isso que a gente também está trazendo. E ao mesmo tempo existem também mecanismos para fazer com que essas pessoas se mantenham nessa posição, não tenham esse acesso e que essa máquina de retrocesso se mantenha firme, porque, né, existe uma máquina bem grande por detrás de tudo isso. Então, é importante fazer com que mais pessoas comecem a puxar esse fiozinho da iniciativa individual, e aí, com o tempo, ela começa a perceber, opa, o buraco é mais embaixo, a gente começa a pensar de forma coletiva e global. E, claro, não isso que você trouxe, tipo, da gente realmente ter mais essa iniciativa de estarem atentos a esses parlamentares que a gente elegeu e as das empresas. Inclusive, a gente tem, né, a questão do programa de gestão de resíduos sólidos, que já é lei no Brasil e que ainda a gente encontra lixões aterros sanitários a céu aberto. Né? Então, que seria uma ferramenta também de gestão ambiental para diminuir a poluição, para diminuir os impactos ambientais. É lei e ainda não foi extinguido. Então, vejam só, mesmo quando a gente gera, né, toda essa... É conseguido concluir uma lei sobre um certo aspecto, ainda assim, para praticá-la, é um desafio gigante, e, enfim. Né? É justamente o ponto da fiscalização, né? Não basta criar leis, tem que colocar em prática, tem que fiscalizar, tem que monitorar, né? Exatamente, perfeita colocação. E antes da gente poder também finalizar, a gente está aí estamos num tempo bom, acho que a galera está curtindo o bate-papo, está sendo produtivo, para que também a gente possa ter essa consciência sobre... A gente falou sobre todas essas questões que envolvem o nosso consumo e como isso impacta de forma negativa o meio ambiente, principalmente a gente trouxe esse enfoque do plástico, que envolve a emissão de CO2, e eu quero pedir então para a Clau, para ela responder uma pergunta que envolve essa emissão de CO2. Como que a gente pode diminuir essa emissão de CO2, levando em consideração todos esses aspectos que a gente trouxe? Claro que tem essa questão do consumo, sim, mas também como podemos fazer a compensação dessa emissão de CO2, já que o nosso impacto, todo o nosso consumo pode ser um impacto pequeno, um impacto grande, ele está impactando, né? A gente, como ser humano, vivendo, a gente já está gerando um impacto. Ao respirar, estamos emitindo gás carbônico, né? Quando você começa a ir muito longe, você fica maluco. Mas como que a gente faz essa compensação também? Que aí é uma outra via de tudo isso que a gente está trazendo hoje. Ramon, esse termo compensação é um termo técnico também, né? Não sei se você usou ele proposital, né? Mas compensação é um esquema utilizado pelas indústrias poluentes, pelos países que poluem muito, né? E se envolve um cálculo também, uma taxa por tonelada de carbono que se emite, então eu vou fazer uma compensação para esse tipo de... para essa emissão de dióxido de carbono, né? Então é muito discutido nos eventos sobre mudanças climáticas, e como eu falei, é calculado isso, e os países, principalmente os países em desenvolvimento, né, têm feito muito essa compensação sobre a emissão de dióxido de carbono. E aí, nesse sentido, há essa compensação, por exemplo, não só países, né, como eu falei, indústrias, enfim, vão compensar reflorestando, ou vão compensar mantendo um parque ecológico, né, ou vão compensar um projeto de educação ambiental. Né? Então, o significado é realmente esse, de compensar o que eu estou poluindo. Né? Então, é legal, mas isso também me dá essa flexibilidade de continuar poluindo, de negociar os meus impactos. Então, acho que também é importante a gente pensar sobre isso, não tem tempo para a gente discutir, para eu dar toda a minha opinião a respeito, né? Eu vou deixar só os pitacos para a gente ir pensando. É muito importante a gente também pensar sobre esse termo, sobre essa negociação dos impactos, porque isso tem permitido com que muitos países continuem poluindo
e aí fazem lá sua negociação de compensar, e que nem sempre compensa realmente de maneira que vai diminuir, né, essas mudanças dos impactos negativos ou do clima da Terra, né, o que vai melhorar o clima da Terra. Então, só para dizer que é negociado mesmo, é um negócio que se faz, né, nas indústrias, entre países, para poder compensar isso. Mas você perguntou a gente, né, como nós, porque nós também somos contribuidores, como as meninas já falaram muito. E às vezes a gente fica pensando, poxa, mas eu nem uso carro, porque individualmente como que eu poderia estar emitindo? Principalmente o dióxido de carbono, né, o CO2, que é o principal agravante aí. Eu não uso carro, então eu não estou contribuindo para isso. Cada item que chega na nossa casa industrializado, você tem responsabilidade na emissão de dióxido de carbono, né? Direta ou indiretamente, todos nós estamos envolvidos na contribuição da emissão. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tomo uma Coca-Cola em casa. O caminhão que usou para transportar a Coca-Cola para chegar no supermercado e para que você tomasse a Coca-Cola, emitiu um tanto de dióxido de carbono. E assim por diante, roupas, etc. Né? Então, todos nós temos uma responsabilidade direta em fazer a nossa compensação individual. Né? E aí as meninas já deram alguns exemplos, a Marina falou, né? Eu acho que desde você não usar uma sacola plástica e começar a usar sua sacola, né, retornável, então você está diminuindo, não é só uma questão do plástico, é a produção do plástico. Né? Não é só produzir o lixo, mas o que gerou... Existe um cálculo chamado ciclo de vida, que nós também estamos iniciando esses cálculos, né, para a gente entender mais o quanto que nós estamos contribuindo com a poluição. E esse cálculo diz isso, desde a produção até chegar na minha casa. Né? Então, tudo isso está emitindo, de alguma forma, poluentes, gases do efeito estufa. Então, tudo que eu puder diminuir em relação a esse consumo, que está relacionado, né, à produção, à produção industrial, eu já estou fazendo a minha compensação. Né? Os produtos ecológicos, eu acho super válido, né? As meninas falaram o perfil da Marina, né, do cabide orgânico. Eu tenho uma ressalva a ser feita em relação a isso, acho extremamente importante, né, mas assim como a própria Marina disse, fez uma observação fantástica, precisamos ficar de olho nisso também, porque o mercado ecológico está pesado também. Né? O marketing ecológico virou modismo, está sendo modismo e precisamos ficar atentos a isso, porque não podemos pagar para sermos ecológicos. Embora vocês falaram, né, sobre produtos que são acessíveis, que estão acessíveis, na minha opinião, eu ainda acho que são produtos caros. Quando você pensa na população brasileira, na família brasileira, né, na realidade do brasileiro, você pagar R$20 a R$35 numa escova de dente é caro. É muito caro se você colocar para uma família que tem 5, 6, até 10 pessoas, né, quando a gente vai para regiões mais marginalizadas, né, e a gente tem famílias com muitos filhos, muitos integrantes na casa, e você multiplica isso apenas para escova de dente, o quanto seria? Né? Então, é importante, o incentivo eu acho extremamente importante, né, mas eu acho que é necessário a gente também refletir sobre a população e o que a população tem acesso. Né? Então, não é o fato de eu não comprar uma escova de dente, porque, primeiro, que elas nem estão disponíveis assim nas prateleiras do supermercado com tanta facilidade. Você precisa entrar na internet ou você ir numa casa de produto ecológico para você comprar. Né? Mas não é o fato de eu não poder comprar uma escova ecológica, um cotonete ecológico, ou um shampoo que é biodegradável, eu não posso ser. Pelo contrário, fazendo coisas mínimas, como a gente falou da sacola, eu estou fazendo essa compensação. Né? E a participação, de novo, Marina, vou ressaltar o que você falou, essa observação foi extremamente importante. Né? Me manter informado é muito importante, e manter informado é isso, né? De você participar de políticas, conhecer quem são os gestores dessas políticas,
né? Saber se existem políticas para mudanças climáticas no país, né? Então, eu acho que tudo isso acaba contribuindo para que eu diminua ou para que eu faça essa compensação de dióxido de carbono, né? Porque tem uma frase, né, que se diz assim: não há escolha se não tiver informação. Não tem como eu fazer escolhas se eu não for informado. Não tem como eu dizer que o sorvete de abacaxi é o melhor do mundo se eu nunca experimentei nenhum outro, né? Então, essa fonte da gente, esse próprio papo que nós estamos aqui, essas informações, eu acho que elas são extremamente importantes para que a gente possa, então, pensar e refletir como é que eu posso fazer a minha compensação. Porque não tem como eu dar uma receita aqui, é o alcance que cada um tem, é a realidade que cada um tem, mas uma coisa eu tenho certeza, todos podem. De alguma forma, todos podem, e eu acho que foi a Marcela que disse isso, fazendo coisas mínimas, a gente alcança coisas grandiosas, né? Eu não vou, acho que a nossa live está quase acabando, Ramon, não sei se você está de olho aí no relógio, porque daqui a pouco a gente sai e não consegue nem despedir do pessoal. Não, o Insta agora ele deixa passar de hora, ele não corta. Ah, ele deu? É mesmo? Ah, que bom. Eu tô aqui porque já deu 1 hora no meu relógio, por isso que eu tô olhando. Não. Tá bom, Não, tá bom. É até bom, né? Que o conteúdo aí tá tão legal, é gostoso, assim, que realmente a gente percebe também que ao compartilhar aqui, a gente está fazendo uma troca de consumo, porque as pessoas estão consumindo todo esse conteúdo que estamos integrando, então é uma troca também, né? E enfim, é gostoso, porque a gente também tá fazendo a nossa compensação por meio do nosso conhecimento. Tá, então, se tem mais tempo, deixa eu falar mais um pouquinho, que era só essa parte da compensação, e tem a ver também com a Marina falou, né? Que é uma coisa interessante para quem vai fazer evento, para quem vai fazer até mesmo um congresso, tem se usado fazer isso, congressos científicos. Hoje a gente consegue calcular qualquer atividade que eu estou fazendo, quanto de dióxido de carbono eu estou emitindo. E aí eu faço a compensação. Muitos eventos já estão fazendo assim, e aí fica a dica, né, para quem estiver nos assistindo ou for assistir depois. Tá bastante legal isso, os eventos que estão sendo elaborados, eles fazem um cálculo quanto se gastou, o quanto se emitiu de dióxido de carbono para a produção daquele evento, e aí eles vão compensar fazendo um plantio de mudas, né? E se você não faz isso, se o evento não pode organizar isso, ele faz uma parceria com as escolas, né? Ele faz um trabalho junto com escolas, com professores, e vão fazer essa compensação. Por exemplo, eu fiz o cálculo e deu X de dióxido de carbono, para que eu consiga compensar isso, eu vou ter que usar 200 mudas de árvore, né? 200 mudas de planta. Então, hoje a gente já tem essa possibilidade de fazer compensação direta para a nossa contribuição para a emissão de dióxido de carbono. Legal. E até também vou deixar uma dica para quem... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, mas existe, se vocês colocarem também no Google ou em algum buscador na internet, colocarem calculadora de CO2, vai aparecer o link da calculadora da Iniciativa Verde. E aí você consegue também calcular, né, não vai chegar exatamente ali, mas você consegue fazer um cálculo médio de quanto que você poderia compensar por meio também de plantio de árvores. Eu acho que o mais legal de usar essa calculadora é fazer a reflexão do seu consumo. Porque aí você percebe, caramba, isso aqui, eu consumo isso aqui e está gerando tudo isso aqui de emissão de CO2. Eu posso mudar? Talvez não possa mudar 100%, mas eu posso começar a mudar, né? A gente falou aí da alimentação à carne, por exemplo. Poxa, você começa com a segunda sem carne, que também é um outro movimento, né? E aí você vai percebendo, aí você... Poxa, eu recentemente fiz convidado para fazer uma palestra no meio ambiente, imagina só, né? O pessoal já acha que eu tenho formação, tudo. Eu falo, meu Deus, não, gente. Eu sou só uma pessoa que fui conhecendo as coisas que estou compartilhando. E eu comentei que a primeira coisa que eu percebi em relação a essa questão de poluição e emissão de CO2 foi o meu lixo. O quanto eu usava de coisas embaladas e o quanto eu descascava as coisas. Então, o simples fato de você estar mais presente, né, que envolve a palavra consciência, que é você estar presente, uma conscientização ambiental, você estar presente, perceber o seu consumo, perceber o seu tipo de lixo, você já começa a perceber o quanto você pode melhorar, inclusive
praticar mais saúde no seu dia a dia. Então, nossa, dá para ficar mais uma hora falando só sobre isso, né? Mas... Enfim, eu quero agora, para a gente poder, antes da gente finalizar, eu vou pedir para a gente fazer a nossa roda integrativa aqui do Reset. Então, para todo mundo que está aí curtindo essa live, esse rico conteúdo, vai ficar salva a live depois também, quem não pode ver o começo, vai ser posteriormente também, a gente vai ser publicado lá no YouTube. Então, para quem não conhece, a gente também tem um perfil no canal do YouTube. Para quem também não sabe, estamos aí nos melhores streamings de podcast do Brasil. Só pesquisar @resetHumano, já somos ouvidos em mais de 28 países. Também para quem aí fica o convite, tem um podcast super especial com a Clau, então vale a pena conferir lá os episódios. E agora, para a gente fazer essa nossa roda aqui do Reset, que em toda live acontece, eu vou pedir eu vou fazer um jogo aqui, um esquema de perguntas. Então, uma pessoa vai perguntar para outra algo que possa envolver esse tema e tudo que a gente compartilhou aqui. Então, eu vou pedir para Marcela começar. Então, ela escolhe alguém e faz uma pergunta. Posso escolher você, Ramon? Pode. Então, a pergunta seria em relação a Julho Sem Plástico. Nesse mês de julho, você mudou alguma coisa na sua rotina ou conheceu algum produto novo e passou a usar que não tem embalagem plástica? Alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Principalmente, boa pergunta. Em questão de, acho que equipamento de trilha, eu não sei, eu vejo que a partir do momento que eu comecei a fazer muita trilha, hiking, eu acho que isso me trouxe uma série de ideias para o meu dia a dia, né? Então, acho que as coisas que eu usava na trilha, a garrafa, o copo, eu passei a usar no meu dia a dia também. Não sei se você tem alguma outra ideia. Sobre itens assim usuais do dia a dia, não encontrei nada. Pode ser até que tenha visto e não refleti no momento. Porque o grande despertar do Julho Sem Plástico para mim foi ano passado, que daí eu fui conhecendo mais o movimento. Mas se tratando um pouco assim nesse universo outdoor, realmente a gente acaba lidando muito com essa questão de usar equipamentos a longo prazo. Uma coisa que tem dois pesos e duas medidas, né, e que envolve a questão outdoor, é que hoje existem tecnologias que você pode transformar o resíduo plástico lá, a garrafa plástica que foi descartada, em um subproduto posterior. Então, até um tipo de tecido, poliéster, né, a partir do tecido reciclado. Então, existem hoje mochilas que já são produzidas com esse material. Mas, claro que aí até a Teresa Marina vai até ter mais propriedade, mas aí a gente vai pensar também. Existem micropartículas que essa substância pode emitir quando a gente lava, e isso pode ir parar no rio. As máquinas de lavar não têm um filtro adequado para isso. A marca Patagônia, que é uma marca outdoor, depois sugiro, indico, é uma marca que eu me inspiro muito. Eles estão estudando. Eles pararam de estudar sobre até meio que produção de equipamento, mas eles estão estudando hoje em desenvolver um filtro que possa filtrar esse microplástico que passa e que pode prejudicar o ambiente. Então, olha só o nível que a gente está chegando quando a gente começa a expandir a nossa consciência, né? Então, assim, não nada usual do dia a dia, mas essa questão que hoje as empresas elas estão conseguindo, por meio do avanço da tecnologia, transformar esse resíduo em um subproduto novo. E também a sugestão é sempre essa, assim, claro que daí na questão outdoor, quanto mais consciência você puder escolher o equipamento, mais a longo prazo você vai conseguir usufruir dele. Então existem muita coisa no mercado, fico também à disposição aí, se alguém quiser dicas. Mas legal essa pergunta. E uma coisa também legal, que até o movimento Julho Sem Plástico ele traz muito isso, né? Eu vi muitas pessoas posteriormente compartilhando, num perfil aqui de Curitiba também, que o cara ele fez o desafio mesmo, começou a postar e publicar, então isso é muito legal, assim. Confesso que eu queria ter feito mais, mas é tanta coisa, mas é legal. Feliz aí pela pergunta, Marcelo.
Então sou eu agora, eu que vou perguntar, né? É, vou perguntar para a Cláudia. Nas suas experiências na Antártica, é visível a olho nu essa percepção do impacto da mudança climática? Porque, claro que você vai comparar às vezes com fotos e registros fotográficos, mas é visível, assim, você sente que isso está impactando lá? Como é que é? Para minha pesquisa, né, para minha percepção, eu tenho um exemplo, né, prático, mas vou falar um pouquinho dos colegas, né, dos cientistas, de outros também que participam por lá. Nesse sentido de perda de massa de gelo é muito, muito visível, né? Eu não tenho uma longa experiência, assim, foram 3 expedições que eu participei, então tem quem está lá 20 anos, 25 anos indo para a Antártica consegue ter essa percepção melhor do que a minha, né? Mas o que eu principalmente em relação à perda da massa de gelo, o recuo do gelo. O que eu posso te dizer da minha experiência especificamente para o grupo que eu trabalho, que são as cianobactérias e as microalgas, né? Então, a gente tem percebido o aumento dessa biomassa, inclusive ela sendo formada sobre o gelo, crescimento de algas sobre o gelo, que a gente está chamando hoje de gelo verde, né? Porque os organismos fotossintetizantes, eles vão se beneficiar com o aumento da temperatura, né? Porque com maior calor, com maior incidência de luz e maior disponibilidade de água, porque esse gelo derrete, então você tem mais água disponível, eles vão crescer mais, né? Então a gente já consegue perceber isso, essas manchas verdes crescendo na Antártica, né? Você tem regiões realmente que é isso, gelo verde a gente está chamando, né? Uma massa muito grande de microalgas crescendo ali. E o que a gente já tem de estudos científicos inclusive, a diferenciação da produção dessa biomassa, né? Lugares que se tinha pouca produção, tem mais produção, outras que tinham pouca, agora tem muita, e tudo isso interferindo na cadeia trófica, né? Nos níveis tróficos, porque são microalgas, né? Nesse caso, elas fazem parte da cadeia trófica, dos produtores primários, né? Professora sempre querendo dar aula, né? E aí a interferência nessa biomassa está interferindo também nos outros níveis tróficos, né? Que vão desencadear de alguma forma até o topo da cadeia. Mas seria isso, né? Da minha experiência seria a produção, né, das microalgas, né? Mas a gente tem, claro, se você conversar com um glaciologista, com um geologista, vai dizer, um geólogo, né? Vai dizer muito sobre a perda de massa, recuo de gelo muito visível, muito, muito visível na Antártica. Não. Bom, só eu faço a pergunta agora. Vou perguntar para a Marina, então, seguindo a ordem, né? Marina, bom, nós estamos aqui no projeto Reset Humano, né? Que é muito bem definido com a sua proposta, né? Sobre essa interação homem-natureza e a fazer essa nossa conexão, reconexão com a natureza. E visa trazer essas contribuições para o Reset Humano, né, como forma de fazer essa nossa conexão e, como consequência, então, a conservação da biodiversidade, a conservação da própria vida, né? E aí, nesse cenário, nesse contexto que eu fiz para você do Reset Humano, o que você tem a nos dizer a respeito de como melhorar consumo e reset humano, né? O que tem a ver a gente falar do nosso reset, né? E consumo, e mudanças climáticas, e impactos ambientais. Você acha que tem alguma coisa ligada aí bastante individual, né, assim, nesse termo humano e reset, para você, com você, né? Você pode dar exemplos do que você acha, mas em você, o que o reset tem a ver com os impactos ambientais?
Bom, eu acho que é uma forma de a gente pensar internamente mesmo, né? Assim, refletir, fazer uma reflexão interna de como que a gente está lidando com o nosso lar, que é todo o planeta, né? Então, a forma como a gente consome é algo que deve ser, acho que, refletido, sim, diariamente, né? É uma mudança que a gente... é algo que a gente tem que pensar como uma mudança, né? Assim, sempre evoluindo. Então, bom, deixa eu ver se eu entendi direito. Você quer que eu fale sobre essa relação nossa com essa consciência ambiental, é isso, né? Isso. Então, Isso eu acho que mesmo. não tem como desvincular o consumo a essa consciência ambiental, a forma como a gente lida com o planeta, né? Então, é isso, assim, eu vejo da minha experiência particular, muitas coisas eu mudei do ano passado para cá, principalmente quando a gente entrou na pandemia, que a gente teve um tempo maior para refletir como que a gente está cuidando do planeta. Assim, vejo que pelo menos na minha bolha, muitas pessoas passaram a refletir melhor e eu passei também. Então, algumas coisas eu adotei na minha rotina, de, por exemplo, essa questão do shampoo. Eu parei de usar o shampoo líquido, eu passei a consumir só o shampoo em barra, condicionador em barra. Troquei a escova de dente de plástico por uma escova de bambu, né? E aí eu volto assim ao que eu falei. Essas ações individuais, elas são extremamente importantes e eu acho que elas são extremamente importantes não só assim na nossa individualidade, mas a gente é capaz de estender essa mudança para outras pessoas também, de influenciar positivamente outras pessoas. Então, eu pude sentir isso, que a minha reflexão interna se expandiu para a vida de outras pessoas, porque outras pessoas vieram me falar: eu passei a comprar escova de dente de bambu, parei de usar sacola plástica. Então é isso, né? Acho que a gente mudar a nossa forma de consumo é muito importante, a gente refletir sobre como a gente está consumindo é muito importante, de uma forma individual e para essa expansão também. Não sei se eu respondi muito bem o que você quis perguntar, mas assim, É é isso, isso assim, mesmo. É algo que eu penso também, mas o que eu queria trazer de questionamento, né, é exatamente o que você falou, mas com essa pegada. O que tem nos movido a consumir tanto? Isso tem a ver com a nossa experiência humana, né? Tirando um pouco essa questão só do ambientalismo, o que me faz consumir tanto? É uma falta interna? É uma necessidade sim. básica ou é uma falta? Né? O que me faz ir ao shopping e trocar, né, meu guarda-roupa cada semana, o meu celular? Enfim, são questionamentos que eu acho que eles são muito do lado humano, né, da nossa, que precisa compreender o nosso ser, né, que eu acho que tem um pouco Entendi. essa pegada do reset, né, a gente tenta investigar também as nossas relações humanas com a natureza. Sim, agora entendi. Então, eu vou até contextualizar essa questão da modernidade líquida do Bauman, que eu acho que tem muito a ver com esse nosso contexto atual de consumo, que é justamente o que você falou. Que, a meu ver, tem muito a ver com isso. É uma falta interna que a gente tenta suprir de alguma forma. Então, a gente vai lá, consome um produto, naquele momento que a gente está consumindo, aquele produto ele gera uma felicidade para a gente. Ele gera um sentimento bom. Mas depois, esse produto, ele é esquecido, a gente deixa ele de lado. Então, ele já não nos satisfaz mais. E o que a gente faz? Vai lá e consome outro produto. E aí, um exemplo que eu posso dar é em relação aos produtos tecnológicos. Por exemplo, um celular. O celular, porque os celulares eles estão atualizando o tempo inteiro, né? Ele virou um produto extremamente descartável. Não sei, eu sinceramente eu falo que eu sou um pouco analfabeta
tecnológica, porque eu não acompanho essas mudanças rápidas de tecnologia, de aparelho de telefone. Não sei de quanto em quanto tempo que estão trocando. Não sei agora se é semestral, se é anual que está lançando um aparelho novo. Mas, enfim, é muito acelerado. Então, as pessoas vão lá, compram um celular que da última geração, mas, não sei, 6 meses, um ano depois, já tem um novo modelo. Então, a pessoa vai lá, descarta aquele produto que ela comprou para comprar um novo para satisfazer. Naquele momento do consumo satisfaz, mas depois ele cai no esquecimento, ele já não supre mais aquela demanda interna. Então tem muito a ver com essa modernidade líquida, né? Das coisas serem descartáveis, né? E de satisfazer naquele momento e rapidamente fluir, né? Assim, já não fazer mais sentido. Acho que agora eu respondi. Tá ótimo, muito bom. Agora sou eu que faço a pergunta, né? A Marcela foi a única que não foi questionada ainda, né? Eu vou pegar uma questão, Marcelo, que foi uma questão que a Clau levantou, mas que me deixou com uma pulga enorme atrás da orelha, que é relacionado a inserir pessoas, assim, trazer pessoas de outras classes sociais para esse contexto da sustentabilidade, né? Não vou nem usar o termo sustentabilidade, mas do consumo consciente, né? Porque não são todos que têm acesso, né, a esses produtos que a Cláudia mencionou, por exemplo, uma escova de dente de bambu, que é caríssima, né? Ou, enfim, uma roupa que ela é confeccionada com algodão orgânico, né? Enfim. Então, e aí isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque, assim, os meus conteúdos, por exemplo, eles são... A minha intenção era direcionar para um público geral, mas o que a Cláudia colocou realmente faz sentido, né? De que parece até que eu estou direcionando para uma bolha, né? Para um público muito específico, que é um público que é só um público que tem acesso àqueles produtos. Então, o que eu queria saber é de que maneira que a gente poderia trazer outros públicos, né? Tornar acessível esses produtos para outras pessoas, né? Que não sejam só as pessoas da nossa bolha. Um ponto extremamente interessante. Eu li uma matéria recentemente falando da importância da logística reversa para ter produtos mais acessíveis. Então, a gente sabe que se o Brasil só recicla por volta de menos de 2% do plástico, esse plástico está indo para algum lugar que não é para reciclagem. Então, o que esses projetos estão fazendo? Eles estão pegando esses plásticos, por exemplo, redes de pesca que estavam lá jogadas, abandonadas, e estão produzindo materiais com diversas funções e de baixo custo. Por exemplo, existe hoje esfregão de limpeza, que é feita com vara de pescar, que não ia ser destinado à reciclagem. Então, eles produzem um esfregão, esse esfregão ele vai ter a sua função de limpar e depois pode ser, né, se tiver um acompanhamento correto, destinado à reciclagem. Então, hoje existem diversos produtos, né? Eu vi também um projeto muito interessante de uma vassoura que é produzida através de garrafas PETs e que tem um baixo custo. Ela é muito barata e ela é feita, né? O material dela é 100% garrafa PET. Então, hoje existem produtos, né, que essa logística reversa está proporcionando com um baixo custo. É claro que às vezes ela não vai atender a todos os públicos, mas ela é uma alternativa a alguns produtos que já estão no mercado e com um preço menor, inferior. Mas são produtos ainda pouco comercializados, pouco conhecidos, né? A gente não sabe de todas essas alternativas. E eu vejo muita questão também, falando um pouco do absorvente de tecido, que o absorvente de tecido, ele hoje entrou na pauta, o absorvente, né, ele entrou na pauta do governo, falando da pobreza menstrual, né, que muitas meninas deixam de ir para a escola, de frequentar as aulas, por não terem absorventes para se deslocar, né, da casa para a escola e tudo mais. E também a pauta que os estudos mostram que o absorvente de tecido, ele pode ser mais barato, né, então é um produto que você vai usar por muitos anos, e que também não vai agredir, né? Não vai gerar tanto lixo como absorvente descartável. Então, também a gente lembrar que existem alternativas como o tecido, que ele pode ser mais barato,
mas a gente tem que procurar algumas alternativas. Elas não são hoje fáceis de conseguir, fáceis de acessar, né? Mas eu vejo o ponto da logística reversa, da gente comercializar e achar um novo destino para esses produtos que não seriam reciclados, ou enfim, que até também estão que vão ser reciclados, mas de criar produtos mais acessíveis para diferentes grupos da sociedade, né, que estão interessados em usar esse produto. Respondi a sua pergunta? Sim, sim, com certeza. Ah, bacana. É isso. Poxa, acho que além de a gente poder ter trazido esse bate-papo, acho que cada um de nós conseguiu plantar no outro também várias sementes. Eu já estou com várias coisas aqui para refletir depois, aqui para, puxa, assuntos que realmente fazem sentido e que envolvem também, né, até às vezes a nossa condição, a nossa profissão, ou a forma como que a gente se relaciona com o mundo, né? Eu costumava falar até pouco tempo que o consumo é uma forma como que a gente se relaciona com o mundo, né? E eu até estava vendo o consumo como algo negativo por conta desses impactos que a gente tem visto, né? Mas também é uma forma, até trazendo essa questão do reset, a gente trazer essa coisa para dentro, como que a gente pode transformar isso em algo bom, porque se a gente enxergar sempre como algo negativo, a gente sempre vai parece que estar lutando contra. Mas se a gente ressignifica e vê que é também uma forma de a gente ser um agente de mudança por meio do consumo, a gente começa a realmente, de fato, praticar a mudança. Então, até isso que vocês trouxeram sobre classes sociais, sobre a gente dar acesso, né, a produtos sustentáveis ou a produtos mais amigos do planeta, acho que é uma forma da gente usar o consumo de forma positiva para o mundo, né? Então, já fica aí também uma reflexão agora que me veio. Mas, enfim, não sei se vocês querem deixar mais alguma mensagem, mais alguma coisa, alguma reflexão também. Não, eu só Legal, agradeço aí pelo bate-papo aí que a gente fez agora à noite. Foi um prazer estar ao lado de todos vocês. E é isso, né? Muitas reflexões aqui agora. Já vamos mudar aqui as ideias no cabide orgânico. Vamos embora, foi ótimo. Foi super enriquecedor e queria agradecer a presença de vocês e a todo mundo aí que está acompanhando a live também. Show, maravilha. Algumas Bom, palavras estamos aí. nos despedindo então, né? Isso. Foi um prazer enorme também bater esse papo com a Marina, com a Marcela, com o Ramon, que é o parceiro do Reset, e com quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo. E é isso, são muitas reflexões. Eu acho que o processo não é fácil. Eu me pergunto o tempo todo se eu sou educada ambientalmente, porque nós somos muito bons na fala, né? Mas ainda existe um distanciamento entre falar e fazer. E eu me cobro o tempo todo. Eu me reúno com professores, eu faço parte de formação sobre educação ambiental, e a primeira coisa que eu falo é: nós somos educados. Eu realmente me lembro de apagar a luz, de tomar um banho mais rápido, e a gente está toda hora deslizando nisso, porque essa mudança, ela é difícil, né? Porque tira da gente o comodismo e até a praticidade. Então, nosso impacto é muito relacionado à praticidade das coisas, né? Então, eu vou comprar uma cebola picadinha numa vasilhinha de plástico, ou eu vou comprar uma cebola, descascar ela e picar, né? Então, essas mudanças, elas exigem que a gente sacrifique também um pouco a praticidade das coisas, né? Só para dizer que não é fácil. Então, é uma mudança que Clau, eu acredito que todos vocês, né, a gente está aprendendo, a gente precisa fazer, mas é possível, é extremamente possível, vai exigir um esforço grande nosso, individualmente, um esforço governamental, né, um esforço educacional. Começamos agora, né? Se a gente não fazia ainda, vamos começar a partir dessa live. Foi um prazer enorme. Ramon, mais uma vez, muito obrigada. E a gente continua se encontrando no Reset Humano. Oh, maravilha. Obrigada, pessoal. Adorei conhecer vocês. Esse bate-papo nosso aqui, também as mensagens com várias ideias bacanas que o pessoal foi comentando. E aí, conforme a Marina falou, acho que a Cláudia trouxe um ponto importante da gente refletir sobre o post nas mídias sociais, outras dicas e materiais que a gente pode compartilhar. E vamos falar sobre esse assunto, que eu acho que a gente pode
trocar conteúdos, procurar informações interessantes. E acho que um ponto importante também que a gente falou rapidamente sobre a relação com o governo, e a gente sabe que existem diversas petições que estão rolando na esfera federal, principalmente sobre o consumo de plástico, o consumo de plástico de uso único, e vale a pena a gente olhar esses projetos que estão lá, cobrar os políticos e também assinar essas petições, divulgar para que esse assunto entre na pauta deles. A gente vê que em São Paulo já teve, né, a lei do plástico de uso único, que já está acontecendo, mas é algo que a gente pode virar e viralizar para ser algo, né, de todos os municípios, uma pauta da esfera federal. Então a gente tem que acompanhar de perto, não só cobrar, mas também ver os projetos bacanas que já estão rolando e que a gente pode assinar a petição e incentivar que isso entre lá na votação deles. Obrigada, pessoal. Adorei conversar com vocês. Gratidão então a todos, gratidão a todos que participaram da live, que comentaram. Vou pedir então para que todos vocês possam depois também entrar nessa live que vai ser salva. Tem uma publicação que a gente fez recentemente falando sobre a live, para que vocês também possam conhecer os perfis de cada uma, para vocês possam até participar aí do movimento Júlio Sem Plástico, ainda mesmo que seja mais da metade do mês, mas você pode continuar até o final do ano e continuar muitos anos participando desse movimento, que acaba se tornando algo natural e contínuo. Também trago essa observação em conhecer também o trabalho da Marina, conhecer o Cabide Orgânico, que traz também esses assuntos a respeito da moda também, que é muito importante, não só da moda, mas outras questões também da alimentação. Conhecer o perfil da Clau, tem também o perfil que ela traz sobre as informações de ciências das trilhas, então super enriquecedor, trazer também essa questão do outdoor, da natureza, que eu acho que é o que também move a nós aqui do Reset Humano. Nós, do Reset Humano, somos pessoas que amamos a vida, que amamos o ambiente natural. Para nós, a nosso planeta Terra é a nossa casa, e é por esses motivos que a gente traz conteúdos e experiências de pessoas para que a gente possa falar sobre esses temas, para que possamos também compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis e que naturalmente, né, mais pessoas com mais informação, vamos aí trazendo melhores coisas ou coisas mais positivas para a nossa realidade. Agradeço então mais uma vez a participação de todos, o tempo que cada um dedicou, que não é só no live, né, mas a gente se prepara um pouco antes também. Agradeço a todo mundo que participou. E é isso, pessoal. Acompanhe então as nossas mídias, acompanhe as mídias de todos. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.